E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Leone e eu estou começando aqui hoje mais um vídeo do nosso canal Impávido, onde eu vou tentar trazer para vocês mais alguns ensinamentos sobre gestão financeira e empreendedorismo. E bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre um indicador muito importante para a gestão financeira da sua empresa, que é o ponto de equilíbrio. Para tentar explicar para você a importância dele, eu vou te trazer a seguinte situação. Imagine que você venda um determinado produto A. Se você vendesse somente esse produto, você saberia me dizer quantos itens você deveria vender por mês para que você começasse a gerar lucro? Bom, essa resposta pode ser obtida com o cálculo simples, que é o cálculo do ponto de equilíbrio. Nessa aula, você aprenderá o conceito de ponto de equilíbrio e como calculá-lo, sob a ótica da produção e sob o ponto de vista da contabilidade, através de exemplos e aplicação do cálculo. Eu espero que vocês gostem. E tratando agora do conceito de ponto de equilíbrio, a gente pode defini-lo como o valor ou a quantidade que a empresa precisa vender para cobrir os custos das mercadorias vendidas, as despesas variáveis e as despesas fixas. Dessa forma, a empresa vai gerar lucro somente após ultrapassar o ponto de equilíbrio. Repare ainda que essa definição conceitua o ponto de equilíbrio como um valor ou uma quantidade. Por quê? Isso acontece porque esse indicador pode ser expressado na forma de um valor monetário, ou seja, o faturamento que você precisa para começar a gerar lucro, ou na forma de quantidade vendida, ou seja, quantos itens você deve vender para que você possa começar a lucrar. Uma outra forma de indicar o ponto de equilíbrio é na forma de um percentual, mostrando quanto da capacidade produtiva total vai ser necessário para que você comece a gerar lucro. Para a gente tentar tornar essa explicação um pouco mais didática e de fácil compreensão, nós vamos mostrar aqui duas formas de calcular o ponto de equilíbrio. A primeira vai abordar o assunto voltando-se mais para a contabilidade, enquanto a segunda forma vai analisar o ponto de equilíbrio mais sobre uma ótica da gestão da produção. Nessa primeira forma, nós vamos calcular o ponto de equilíbrio ilustrando a seguinte situação. Imagine que você vende um produto A. Ao final do mês, o setor financeiro vai disponibilizar para você o relatório de fechamento, contendo algumas informações, entre elas a receita operacional, ou seja, o total de vendas que foi gerado no período, que aqui a gente vai considerar R$ 100.000, os custos fixos totais, de R$ 12.000, e os custos variáveis totais, de R$ 70.000. Com essas informações, primeiramente, você vai ter que definir qual é a margem de contribuição do produto, que é o resultado da subtração entre a sua receita operacional e os seus custos variáveis totais. E nessa situação, perceba ainda que você obteve um lucro de R$ 18.000. Isso significa que o ponto de equilíbrio foi alcançado em algum momento. Mas qual foi esse momento? Utilizando a seguinte fórmula, ponto de equilíbrio é igual ao custo fixo dividido pela margem de contribuição dividida pela receita total, a gente pode definir o valor de receita operacional que vai se igualar aos custos totais, que no caso de nosso exemplo é R$ 40.000. Ou seja, o ponto de equilíbrio foi de R$ 40.000 neste exemplo. Além disso, imagina você que o preço de venda de cada produto é R$ 50. Dessa forma, se nós dividirmos o valor do ponto de equilíbrio encontrado pelo preço unitário, nós vamos descobrir quantos itens devem ser vendidos para atingir nosso ponto de equilíbrio, que nesse caso são 800 unidades do produto A. Essa abordagem ela é mais utilizada para fins contábeis, uma vez que o resultado é obtido somente ao final do período, sem uma estimativa prévia. A abordagem sob a ótica da gestão da produção visa determinar o percentual de sua capacidade produtiva que vai ser despendido para que seu negócio comece a gerar lucro. Ele é indicado em situações que se busca obter uma previsão de vendas, onde a preocupação está em saber quanto que você deve vender, produzir e gastar para que a empresa comece a gerar lucro. Agora, vamos imaginar o seguinte, que você produza um outro produto, um produto B, tendo os seguintes custos fixos mensais e custos variáveis por produto. Além disso, o preço de venda unitário será de R$ 40.
Agora, vamos determinar que, ao utilizar 100% da sua capacidade produtiva, seja possível fabricar 18 mil unidades do produto B. Com essas informações, a gente pode criar a seguinte tabela, que mostra os diferentes cenários produtivos, alterando-se somente o nível de produção. E aí, perceba que a quantidade produzida e os custos variáveis se alteram de acordo com esses níveis, considerando que 100% representa 18 mil itens. Dessa forma, 50% corresponde a 9 mil itens e o custo variável corresponde a R$ 238.500, que é o resultado da multiplicação do custo variável por unidade pela quantidade produzida. Além disso, a gente tem o custo fixo, que por teoria não se altera com a variação do nível de produção. O custo total, que é a soma dos custos fixos e variáveis, a receita obtida com o total de venda e o lucro do período, representado aqui pela subtração entre receita e custos totais. Perceba ainda que, em um dado momento, o lucro deixa de ser negativo e passa a ficar positivo, indicando que, entre 25% e 50% da produção, o ponto de equilíbrio foi atingido. Para determinar com precisão esse percentual, a gente aplica o seguinte cálculo. Ponto de equilíbrio igual a vendas de equilíbrio dividido pela receita total, considerando aí 100% da capacidade produtiva. Nesse caso, as vendas de equilíbrio podem ser calculadas por venda de equilíbrio igual a custo fixo dividido por 1 menos custo variável total dividido pela receita total, considerando os valores indicados no nível 100% de produção. Dessa forma, dados os valores da tabela, nós temos como resultado de venda de equilíbrio 354.370,37 e, consequentemente, ponto de equilíbrio de 49,22%. Isso significa que, a partir de 49,22% da capacidade produtiva, o lucro será zero e começará a se tornar positivo. E que tal nós conferirmos esses valores? Considerando que 100% representa 18 mil itens, 49,22% serão 8.859 itens, os quais determinam uma receita de 354.370,37, que é o valor das vendas de equilíbrio. Além disso, somando-se o custo fixo com o custo variável proveniente deste nível de atividade, que no caso é 49,22%, temos um custo total de 354.370,37, o que mostra que o custo total é igual à receita, gerando assim o lucro zero. Se aumentarmos a produção para 50%, conforme temos em tabela, já podemos perceber que as vendas serão maiores que os custos totais, começando assim a gerar lucro. Através dessa abordagem, nós também podemos analisar o risco de se produzir de acordo com o cenário desenhado. Nesse caso, perceba você que o ponto de equilíbrio foi atingido antes de se alcançar 50% do nível de produção. Em situações que o ponto de equilíbrio é muito alto, por exemplo, de 80%, isso significa que você deve produzir muito mais para gerar lucro. E, caso haja algum erro de previsão de receita ou cálculo de custos, os prejuízos advindos serão muito maiores do que em situações que o ponto de equilíbrio é baixo. E agora, nós vamos mostrar um gráfico que ele é muito utilizado na literatura, que vem juntamente com esse tipo de cálculo de ponto de equilíbrio. Nesse gráfico, o eixo X representa os valores em reais, o eixo Y representa o nível de produção, a reta A mostra os custos fixos, a reta B os custos totais e a reta C a receita de acordo com o nível de produção. O ponto que cruza os custos totais com a receita é o ponto de equilíbrio. Em resumo, ao utilizar o ponto de equilíbrio, você determina uma meta de vendas, analisa o risco do seu negócio e consegue dimensionar de uma forma mais assertiva a sua capacidade produtiva. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, dê uma curtida e se inscreva no nosso canal. Também estamos no Facebook, em facebook.com/sejaimpardo
Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.